Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao teu, ao nosso canal Mater Prima, canal esse em que falamos sobre a matéria-prima de que é feita essa nossa vida. Meu nome é Letícia Conde, seja muito bem-vinda, pessoa que cá está. Nós continuamos na nossa caminhada a respeito de astrologia e tarô. Para quem não fez as caminhadas, as corridas anteriores, por favor, tem uma playlist com só esse assunto. Então vá lá, dê uma olhada. Na verdade, essa corrida começa na nossa corrida sobre o ecumenismo, né, na conversa sobre o ecumenismo, em que eu explico por que eu abordo sempre o Cristo para falar sobre essas coisas. Mas para quem não quiser fazer essa corrida também, basta ir na playlist e dar uma olhada no que se encontra lá para conseguir acompanhar o que haverá cá, agora, nesta hora. Meus caros, vejam só, né? Paramos onde? Em Escorpião, né? Na segunda quaternidade. Nós vimos já, então, que Áries, Touros, Gêmeos, Câncer, formam uma primeira quaternidade. Uma primeira quaternidade aí a respeito do eu. Vimos também que Leão, Virgem, Libra e Escorpião formam uma segunda quaternidade a respeito do nós, do tu, né, da nossa relação com o outro. E o que veremos agora que passamos para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes? O que há neste momento tão especial de finalização do mapa, terceira quaternidade? Nós veremos sobre a humanidade. Quando nós já passamos pelo eu, quando nós já passamos pelo nós, nós falamos, né, o nós relacionado ao outro, diretamente, é claro, nós passamos finalmente àquilo que é universal. Aquilo que diz respeito a todos e qualquer um. Então, essa última quaternidade é muito bela, porque ela nos apresenta uma característica universal verdadeiramente, do humano que está para além de um encontro de eu e tu, está para além de uma identificação do meu eu, está para além de nações e de características palpáveis, concretas de uma materialidade que condiga, né, com algo que separe. Então a separação das coisas vai tendo a sua fronteira cada vez mais apagada. Como nós vimos na caminhada anterior, e estamos sempre refletindo como, né? Como usamos o tarô aqui? Refletindo sempre a respeito dos elementos, não é verdade? A nossa caminhada tem sido para falar, em especial, tendo foco nos elementos de fogo, terra, ar e água, que correspondem no tarô a paus, ouros, espadas e copas, tá? Então, dando continuidade, pelo que vimos na última caminhada, eu cheguei a falar sobre o verdadeiro sacerdócio, sobre como um verdadeiro sacerdote, que vai se apresentar em Sagitário, Sagitário é um signo, e a nona casa é uma casa dos sacerdotes, dos estudos superiores, estudos religiosos. Então, como que os sacerdotes, eles têm uma passagem por Escorpião que deve ser apropriada, porque senão não nos tornamos verdadeiros sacerdotes. Falei, inclusive, sobre o verdadeiro sacerdócio, que é dado pela igreja. Podem discordar tranquilamente, contudo, sei que isso é um fato. E, para além da igreja, nós todos também recebemos de Cristo o título de sacerdotes, porque nós recebemos o título de reis ou rainhas, recebemos o título de sacerdotes, sacerdotisas e de profetas, profetisas. Tá? Então, todos nós, ao buscarmos nos tornarmos um Cristo, ao nos convertermos num Cristo, ou sermos convertidos em um Cristo, o Cristo já nasceu, morreu e ressuscitou. Mas todos nós somos um Cristo. A definição da individuação, né? O que eu quero dizer com isso é que o artigo definido, o Cristo, a definição de individuação, o indivíduo, o ser, só Cristo o é. Porque só Ele é Filho verdadeiro, gerado, não criado, pelo Pai, que está nos céus.
Nós somos criaturas e, portanto, como filhos adotivos, nós somos um Cristo, porque ganhamos essa titulação de Cristo como algo adotivo e como algo, como eu falei, o artigo definido como indefinido, tá? Então nós somos a indefinição, por assim dizer, quando nós temos uma comparação com aquele que é Deus. Deus é o definido, ele é aquele que é. Ele é o ser verdadeiro, né? E nós somos um ser, porque não nos equiparamos a Deus. Por isso eu uso essa diferenciação, tá? Por isso que ninguém é o Cristo. Não se pode apontar e dizer, eis lá o Cristo. Não mais. Porque somos um Cristo. Um indefinido. Ainda que nessa indefinição tenhamos, é claro, a nossa identidade. Mas como a nossa identidade depende de o Cristo, então ele é aquele que define de fato a nossa verdadeira identidade. A minha identidade não é ser mulher. A minha identidade não é o meu nome. A minha identidade não é minha nacionalidade. A minha identidade não é meu CPF. A minha identidade é o Cristo que define. Então, quando eu me torno um Cristo, aí sim, e não é apenas ser um cristão, né? É para além de ser um cristão, em termos de para além de uma mera prática espiritual de um caderninho, né? Ou de uma igreja. É verdadeiramente Cristo se revelar em mim. E isso nem igreja não pode fazer, tá? Só Deus dá a si mesmo a quem Ele quer. A igreja ajuda a buscarmos de maneira correta. É para isso que elas servem. Então, um sacerdócio que tem autoridade para, por exemplo, fazer uma missa, porque vimos, tem dois tipos de sacerdócio. Tem um sacerdócio que é comum a nós todos, dado pelo Cristo, mas também há um sacerdócio deixado por Deus, que é o sacerdócio de padre, né, do sacerdote numa igreja. Esse sacerdócio, ou esses sacerdócios, têm relação com o Sagitário. Quando nós olhamos para esse fogo, que nós todos devemos buscar, então nós todos devemos nos tornar sacerdotes, aqueles que nós observamos como sacerdotes nessa materialidade, enquanto realmente uma autoridade para realizar uma missa, por exemplo, eles factualmente muito caracteristicamente e demarcadamente precisam passar por Escorpião e vencer essa luta. Todos nós precisamos. Mas um padre, por exemplo, ele terá um combate muito mais visível nesse aspecto, né? Essas coisas se farão muito mais encarnadas em sua vida do que muitas vezes nós não conseguindo perceber isso ou às vezes nem chegando nesse grau. Porque apesar de todos nós termos todos os signos na nossa vida, né, no nosso mandala, em uma prática, chegar nessas oitavas verdadeiramente elevadas em que nós regemos as estrelas e não elas que nos regem, porque elas inclinam, mas não determinam, Santo Tomás deixou escrito, né, que aqueles que não controlam as suas paixões, que não têm da paixão de Cristo, em suma, esse é sim governado pelas estrelas. São Tomás falou, então quem sou eu para desdizê-lo, não é verdade? Se ele disse, está falado, é um fato, ainda que as pessoas católicas muitas vezes não gostem de admitir isso, não é mesmo? Bom, fato é que, vamos para as nossas meditações de fato. Fato é que, no fogo, né, em paus, as meditações que nós já realizamos, uma em relação ao eu, em relação a esse nascimento que é sobretudo espiritual, que é da encarnação do Espírito, que é da manifestação do Espírito, em que eu me dou conta de que, olha, eu sou um ser, eu sou uma existência. Primeiro eu me dou conta da minha existência, olha, eu tenho carne e osso, tenho sangue, tenho corpo. E depois, em um sentido superior, né, compreendemos que Áries não é somente isso, não é só uma questão de personalidade,
pura e simplesmente, de máscara ou de nascimento, pura e simplesmente. É uma questão de verdadeiramente nos acordar para o fato de que nascer é ser como um cordeiro de Deus. Nascer é estarmos encarnados e sermos um espírito encarnado, portanto. Sermos um ser divino, vós sois deuses, disse o Mestre. Sermos divinos, encarnados aqui nessa materialidade. Então, Áries nos ajuda nisso em específico, ou deveria. A nossa meditação, e nossa primeira meditação em relação a Paus, e é o que Paus traz aí de caminhada no tarô, deveria dizer respeito, eu posso meditar a respeito de como eu me dou com a minha encarnação. O quanto de consciência e quais coisas eu preciso trabalhar para que a minha espiritualidade aflore, para que eu verdadeiramente reconheça que eu sou um espírito encarnado e que eu não vivo para a minha personalidade, para as minhas máscaras, mas sim que mesmo vestindo uma máscara, quando eu venho aqui eu visto uma máscara. A maneira como eu falo com vocês não é como eu falo o tempo todo. Mas ainda assim, usando uma máscara, ainda que tendo uma persona, agora de quem fala, explana, etc., ainda assim eu preciso ser verdadeira e eu preciso estar trabalhando com o meu espírito, porque senão fica algo fake, não é verdade? Fica aquilo destituído de autenticidade, inclusive. Aquelas pessoas que a gente olha e fala, cara, essa pessoa finge. Ela está tentando me manipular, inclusive, para acreditar no que ela diz. Ela não é verdadeira, ela me passa algo de falso, algo de ouro de tolo, que daí já vamos para touro, porque o que essa pessoa oferta não cheira bem, não reluz tão bem. O que essa pessoa está me ofertando tem algo ali que ela, Áries, movimento anterior, Paus, fogo anterior, ela, enquanto esse serzinho aí, oculto, porque esse fogo em Paus está oculto, ela, enquanto esse fogo oculto, enquanto esse ser espiritual que cá está, com essa conversinha dela, está querendo me convencer de um ouro de tolo. Então não acredito não, é falsa. Está tentando justamente me manipular, me convencer de coisas que não são verdadeiros valores para a minha vida e para a vida em geral. Me convencer de coisas que não são agradáveis, não são boas, belas, justas de fato, não são realmente verdadeiras, não são sequer palpáveis em termos de uma prática que leve a um resultado eficiente e que tenha uma eficácia. Então, quando há uma falsidade, nós percebemos que o que a pessoa oferece em touro ou em ouros, e nós devemos meditar acerca de nós mesmos também em relação a isso, será que eu estou oferecendo ouro de tolo? Será que eu na minha vida estou usando de touro? Estou usando das minhas moedas de ouro para ofertar algo que, na verdade, eu não viso o bem alheio, eu não viso realmente mostrar algo de valor que eu tenha, um dom que eu tenha e multiplicá-lo, mas eu estou apenas buscando algo do tipo, me deem dinheiro, vamos, compre meus cursos, isso e aquilo, venham comigo, sejam meus discípulos. Eu estou querendo formar um clubinho, formar uma seita. Então eu estou visando as minhas intenções e não observando de fato aquilo que eu tenho que seja compartilhável para que a pessoa possa encontrar aquilo na vida dela também. E nós temos um desconfiômetro. É claro que a gente sempre acha que não vai cair nas mãos de seitas. Nós não sabemos, quando estamos de fato cooptados e capturados em relação a essas coisas. É muito difícil ter esse discernimento em verdade. Nós tratamos como, aquelas pessoas são idiotas, Elas se deixaram levar, elas se convenceram. Como que alguém pode ser tão idiota de acreditar em fulano, em fulana? Mas a verdade é que nós somos carentes, então. Nós somos carentes de valores. Nós somos carentes em descobrirmos onde está o ouro na nossa vida. E se alguém chega e fala, o ouro da sua vida, eu sei onde está e irei te mostrar, nós acreditamos. A nossa tendência é acreditar. A nossa tendência é, no mínimo, pararmos para ouvir, não é verdade?
E se de fato a pessoa nos convence de que há um ouro naquele lugar na nossa vida, e muitas vezes há um ouro, mas de tolo, nós passamos a seguir aquela pessoa. E aí nós compramos a luta. E começamos uma luta que é da pessoa, mas acreditamos que é nossa também. Eu acho que ela é minha. Então eu pego uma espada, eu pego ferramentaria para ir à luta, sem perceber que, de fato, eu estou lutando do lado errado. E isso acontece muito, e qualquer um pode ser vítima disso, tá, gente? Estejamos atentos. Por isso que esse caminho é um caminho solitário. Por isso que em tarólogo é muito perigoso. Porque o que a pessoa vai te colocar é o que ela consegue ver. Não é o que de fato há. Para isso requer uma clareza espiritual, que a pessoa realmente seja um curador cristão. Seja um curador de um calibre da última quaternidade de que vamos falar, tá? Então, lutamos essa luta, acreditamos que ela é nossa, fazemos a nossa luta própria, se temos desse movimento de maneira adequada também. Quando chegamos em Câncer, porque daí já temos a espada, vamos atrás do tal do Santo Graal, não é verdade? E bebemos do cálice amargo, amarguíssimo, como nos deixou claro Jesus Cristo. Passando por essa primeira quaternidade, resumidamente aqui, chegamos à segunda. E na segunda encontramos Leão, Virgem, Libra e Escorpião, como falado. E passamos por uma instância do nós, porque em Leão, esse fogo já não é mais para que eu compreenda que eu sou um espírito encarnado. É para que eu também me dê conta de que o outro também é um espírito encarnado e que eu devo auxiliá-lo, ajudá-lo, exortá-lo a buscar isso na vida dele, a viver isso na vida dele. Então esse fogo é um fogo criador porque eu devo manifestar as coisas espirituais ao meu redor, na vida dos outros e em tudo que eu tocar. Eu devo manifestar vida em tudo que eu tocar, como o sol. O sol manifesta vida em tudo que ele toca. Só que em qualquer coisa que a vida humana, que a plantinha nascendo, nós, né, o ser humano sabe, tá aí numa busca desenfreada de vida em outros planetas. E não há, porque tem que ter uma determinada distância, uma determinada medida para absolutamente tudo, criando uma tal condição para que haja vida. Se qualquer coisa, qualquer mínimo parâmetro está fora do lugar, a vida perece, acaba. Já era. O que isso significa? Significa que ao me doar para o outro em Leão, porque Leão é um signo muito egoísta em muitos sentidos. Ou seja, Paus também me revela uma meditação a respeito da minha própria soberba, do meu próprio egoísmo, onde eu estou sendo Judas, onde eu estou traindo as pessoas. Ai, não, eu sou bom. Ai, não, eu não faço nada disso. Ser Judas? Ai, cruz credo, não, jamais. Eu sou bonzinho, eu vou na igreja, eu faço tudo bonitinho. Bobagem. Judas também fazia tudo bonitinho. Acha que ele não orava lá com Cristo? Acha que ele não estava junto em tudo? Tava, gente, estava, tá? Essa ideia tacanha que nós temos, e nós somos os 12. Se nós queremos ser um Cristo, devemos assumir que somos os 12, sem exceção, tá? Nós não somos, esse aqui eu não gosto, não serei. Isso não existe. Somos como Deus, imagem e semelhança. Em Deus há o quê? Os anjos elevados e decaídos. Ele próprio deu permissão para que isso se manifestasse. Ele não criou isso, mas ele deu permissão para que isso se manifestasse. Vocês acham que sim, em Deus há bem e mal? Se ele mantém a existência dessas coisas, ainda que o mal não seja, porque o mal não é ser, não é essência. Mas ainda que o mal sendo justamente a destituição de essência, ou seja, a perda do ser, que ainda assim, por mais absurdo que tudo isso seja, isso exista tendo o suporte de Deus, porque sem Deus nada existe. Vocês acham que em nós, que somos imagem e semelhança, não há também aquilo que é decaído? É óbvio que há. Mas assim como Deus, devemos separar joio de trigo e termos um juízo em relação a essas coisas todas. Não é verdade?
Bom, assim sendo, o leão é também um signo de muita vaidade, muita soberba. Por quê? Porque a nossa tendência de todos, sem exceção, a não ser que Deus dê o dom da pessoa ser privada um pouco mais, porque completamente ninguém é, tá? Mas um pouco mais privada, ninguém é, exceto Cristo e Maria. Mas, caso a pessoa seja um pouco mais privada, de ter planos próprios, vaidade, soberba, ainda assim, todos nós entraremos em contato com a tentação de guardarmos esse fogo apenas para nós mesmos. Usarmos esse fogo e continuarmos a usar esse fogo apenas para si. Porque lá em Áries é um fogo que é para mim. É um fogo que ele é sacrificado, o cordeiro ele é sacrificado. E toda essa caminhada é a do cordeiro, por isso que a primeira quaternidade ela é a mais importante, porque ela resume todo o resto. E por isso que ela é a preservada, ela é a arquetípica. Ela é a literal, mas ao mesmo tempo, e esse é o paradoxo, ela também é a arquetípica, assim como a última também. Ela é a que acontece para nós factualmente, literalmente, mas ela é também aquela que mais se relaciona ao arquetípico, justo pelas suas características factuais, né? E de última instância, da instância mais elevada, tá? Porque nós somos a coroação da criação, os mais elevados. Em termos de criação, é isso, os serafins estão muito acima de nós. E por isso que para olhar essas coisas é preciso ter muita cautela, porque senão a nossa mente deforma, tá? Porque precisamos ter assentado o que nós estamos olhando de característica para não misturarmos as coisas. Porque isso tudo é uma só coisa, tá? Então, a primeira parte, ela é uma que é a mais óbvia, por assim dizer, mas ao mesmo tempo ela é a que porta uma característica de ser dotada de algo ilibado, assim como as primeiras hierarquias, porque elas resguardam por aquilo que é arquetípico. É um resguardar pelas coisas de Deus. Então, aquilo que é arquetípico, aquilo que é primordial para a ordenação de tudo isso. Porque senão todo o resto não poderia ser ordenado. Mas, ao mesmo tempo, a última coisa revelada, o mais difícil de ser alcançado, né? Aquele que está no topo, aquilo que é o cume da coisa toda ao mesmo tempo. Isso também tem relação fortíssima com aquilo que é arquetípico, mas que é o arquetípico manifestado, que encarna para manifestar todas essas coisas e torná-las inegáveis e, portanto, absolutamente palpáveis. Bom, voltando a Leão, esse fogo do cordeiro, então, que é sacrificado, ele precisa passar para Leão de tal forma que ele seja um doador de vida, um leão de Judá. E essa doação de vida, essa dotação de vida, ela precisa ser em relação ao outro, ao que há ao redor, nas minhas relações. A nossa tendência é guardar esse foguinho e ficarmos ali, né? É meu, é meu, é meu, é meu, é para mim. Vejam como eu sou lindo, eu brilho. Vejam como eu sou linda. Elogiem-me, sigam-me, valorizem-me. Quando, na verdade, uma autoridade leonina, um verdadeiro caráter leonino, que todos nós temos, tá? Todos nós temos. O Sol é só um astro dentro do nosso mandala, tá? Dentro da nossa vida. É um astro. Não é todo o mapa, não é... As pessoas focam muito, né? Porque os leoninos são assim, são vaidosos. Todos nós somos leoninos. Então, ou nós assumimos que nós somos os 12, ou nós continuaremos diabolizados, separados, lançados em separação. Não só de Deus, mas até
das partes em si mesmas. Não haverá irmandade. Não haverá compreensão disso. Então, em Leão, há uma instância de um filtro categórico em que, se eu não aprendo a me doar, se eu não aprendo a multiplicar esse fogo em termos de doação, a usar do sol que eu sou, do fogo que eu tenho, do calor que de mim emana e brota, se eu não sei usar dessa madeira para criar coisas, para criar papéis, para ser uma virga, para criar um trono onde os outros possam se assentar, onde os outros possam absorver vida, então de nada serve o meu caráter leonino. Então eu não conheço paus em seu caráter mais elevado de meditação. Aí não adianta tirar tarô, olhar horóscopo. Aliás, horóscopo é uma bobagem, né? Essas coisas de revistinha tal, ficar falando. Ah, mapa do dia, blá, blá, blá. Isso é uma bobagem, gente. Por favor. Enfim. Se eu não me torno capaz, portanto, de me doar enquanto um paus, que lhe é maleável o suficiente para sua calorosidade ser transformada em algo útil para o outro, em algo vital para o outro, como a luz do sol é vital para nós, de tal maneira que é dentro de uma medida exata para que nós não sejamos queimados e nem passemos frio. Então, é uma medida exata. É um trono. Eu falo trono, e volto a me repetir, deixarei claro, porque trono, ou tronos, acho que é no singular mesmo, né? Os tronos, é no plural. Os tronos é uma hierarquia, é uma nomeação dentro da Igreja Católica para uma hierarquia angélica, que tem relação com o leão. Max Heindel vai chamar de senhores da chama. Nós ainda faremos esse estudo, tá? Sobre as hierarquias angélicas, sobre os apóstolos. Tenham calma, ok? Tenhamos... Quando eu digo tenham calma, é para mim mesma, porque senão eu atropelo as coisas. Me perdoem se eu sou muito prolixa, se eu vou fazendo muitos ganchos, tá? Mas é porque isso ajuda a, então, formarmos imagens mentais a respeito do que está sendo tratado aqui. Então, em Leão, esse pau, ele precisa ser maleável e de uma medida que eu me torne um trono, um senhor de uma hierarquia que permite que o outro se assente. E o outro se assentar não quer dizer que ele está realmente com a bunda na minha cara, entendeu? Com o traseiro sentado em mim. Quer dizer que eu dou suporte para ele ser quem ele é. Eu sou suporte para a identidade do outro. Eu sou suporte para o cordeiro do outro. Eu sou suporte para o Deus que é o outro. Entendem? E aí passamos para a Virgem, então. Que é o quê? É a necessidade de que isso seja feito de uma maneira virginal. De que o que eu oferto e multiplico enquanto dons seja para a cura. Não basta a pessoa se sentar no meu trono, o meu trono dar suporte para ela, a minha identidade dar suporte para ela, a minha vitalidade dar suporte para ela, a minha criatividade dar suporte para ela. Não basta eu dar suporte para os meus filhos. Eu preciso fazer com que aquilo que eu dou em efetivo, seja de cura para aquela pessoa. Então eu não posso me apegar ao meu ouro. Eu não posso me apegar aos meus dons. Eu preciso entender que se aquela pessoa sentou neste trono, ela tem uma autoridade de realeza. Então eu irei o quê? Coroá-la. E Maria não é rainha nos céus? Ela não é coroada? Rainha dos anjos? Ela é representação disso, porque ela é a virgem, signo de virgem. Ela tem uma relação profunda com esse signo, tá? Se nós não só nos tornamos uma Maria,
em termos de ganhar essa coroação. Mas entendemos que não é porque eu quero uma coroa, ai, eu quero ser rainha. Olha como eu sou linda. Olha como eu sou limpinha. Olha como eu sou certinha, como eu sou bonitinha, como eu sou corolinha de igreja. Ai, beata. Não, não é sobre isso. Sobre um tipinho, algo estereotipado e caricato. É sobre verdadeiramente eu compreender que eu não recebo a coroa para gabar-me de mim mesma. Eu a recebo para que eu possa dar para os outros. Por que ela é a cheia de graças? Porque ela fica acumulando graças para si. Ah, é tudo meu. Todas as graças são minhas. Não vou dar para ninguém. Não, hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida. Ela faz o quê? Ela dá todas as graças. Ela não acumula absolutamente nada. Porque todas as graças de Deus vêm pelas mãos liberais de Maria Santíssima. Coitados daqueles que não enxergam isso, não é verdade? Que ainda combatem os santos e Santíssima Nossa Senhora Maria. Uma pena, triste isso. Essas pessoas não terão acesso a essas coisas. Impossível. Impossível. Porque ou elas aceitam a catolicidade em efetivo, ou elas aceitam que Maria é Mãe de Deus, coroada, assunta ao céu, coroada no céu, ou essas coisas não farão sentido. Ou elas aceitam que Maria é aquela que dá as coisas por suas mãos liberais, ou então podem até achar que sabem astrologia, ou vão falar assim, é do demônio, é do demônio. Cada um vai reconhecer no fim o que é que lhe foi desvio, não é verdade? Enfim, que cada um lute sua luta, então. Aí terão aqueles que falarão, não é nada disso. Eu não tenho que dar, eu não tenho que ser pobre, obediente e casto como Maria foi. Maria não é exemplo de nada, Maria não é mãe, Maria não é assunta. Não acredito nos dogmas marianos, isso é coisa de igreja. Dogma? As pessoas detestam, mas falam essa palavra como se soubessem o que ela significa. Não sabem, vão estudar. Caso você também tenha esse corpo passional que falou a palavra dogma já. Se você tem isso, tá tudo bem, tá? Não tô te julgando, não. A única coisa que eu te digo é, isso é um problema. Então, busque estudar para se livrar disso. Porque isso faz mal para você, tá? Isso não faz mal para a igreja. Isso faz mal para você. Entende? Porque não sabe o que fala, não sabe o que diz, não sabe como está reagindo. Está reagindo porque está agindo como o mundo espera. O mundo imundo espera. E não como, de fato, um conhecedor do que significa um dogma. Tá? Então, os dogmas marianos da igreja, eles são absolutamente necessários. E eles não me obrigam a nada. Eles são um reconhecimento. Dogma é um reconhecimento de algo. Não é uma obrigação de alguma coisa. Eu não tenho que fazer nada para Maria. Os dogmas marianos. Maria foi assunta, Maria é rainha, Maria é virgem, virgindade perpétua de Maria. Vários são os dogmas marianos. No que isso me obriga a alguma coisa? Nada. Senão a uma veneração de Maria. Adoração é para Deus, veneração é para Maria, para os santos. Posso e devo venerá-la. E isso me ajuda a reconhecer, quando eu aceito os dogmas, é um reconhecimento de uma verdade. E isso me ajuda a compreender que eu preciso. Isso não me obriga a nada perante a igreja em si. Isso não me diz, vai lá e faça assim assado. Mas a partir da hora que eu reconheço os dogmas marianos, eu preciso buscar uma vida como Maria. E, portanto, quando eu sei astrologia, quando eu sei tarô, eu entenderei que ouros, que todo o tarô, na verdade, tem relação com Maria. Porque, vejam, Maria é a mãe do Cristo. Maria é a senhora do Cordeiro, é a senhora do fogo, é a senhora da materialidade, porque ela é a própria mãe, ela é a própria mater de tudo. Então ela é ouro, ela é o puro refinamento do ouro, é a senhora da alquimia. Ela é a senhora da espada, porque foi nela que foram cravadas as 7 espadas de dor, que é a pior carta do tarô inteiro, praticamente. Uma das mais dolorosas, já falamos sobre isso.
Ela é a senhora que nos dá a verdadeira ferramentaria para a luta, porque quem é o ferramenteiro? José. José ninguém é sem Maria, assim como Maria ninguém é sem Jesus. Por isso que tem uma hierarquia entre eles, inclusive. Mas ainda que Jesus esteja acima, ela que cuidou dele. E ela tem autoridade de mãe, tá? E sem ela, o que é o Santo Graal, né? Para nada serve. Porque o Santo Graal, em suma, ele é de teor e de caráter mariano, de águas profundas. Vocês acham que nós somos capazes de vencer águas profundas sem auxílio de Maria? É impossível, meus amigos. Virgem deixa isso claríssimo. Meditar sobre as moedas de ouro do tarô deveria deixar isso claríssimo. Será que eu estou tendo uma lida virginal? Uma lida curadora? Uma lida liberal? Não é liberalismo, mas liberal, de uma liberalidade apropriada, de medida exata, de acordo com o que Deus quer, porque ela nada faz que não seja da vontade de Deus. Então, será que eu tenho a mesma medida que Maria? Daquela que sabe ouvir a Deus, os anjos de Deus e que trabalha para tudo e todos, o tempo todo. Não para carregar uma coroa por si mesma e querer ser adorada como uma rainha que olha de cima para baixo. Mas daquela que verdadeiramente se coloca no meio para dar aquilo que ela tem em abundância o tempo todo? Será que eu tenho essa capacidade de multiplicar os meus dons como Cristo fez com os pães? E de, sendo cheio de graças, não reservá-las apenas a mim, mas dar aos outros? Ser consagrado a Maria é importantíssimo. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou consagrada a Maria. A minha aliança, ela é símbolo disso, é o sinal disso. Eu tenho gravada na minha aliança o sinal de Maria, tá? Cada vez que eu faço indulgência plenária ou temporária, eu coloco tudo nas mãos de Maria. Eu não faço para que eu não passe pelo purgatório, ainda que eu não queira passar pelo purgatório. Mas eu coloco tudo nas mãos liberais de Maria. Quando nós somos consagrados, nós fazemos um voto de colocar tudo nas mãos de Maria, entregar tudo para Maria. Se ela quiser me dar de volta, ótimo. Mas se ela quiser dar, amando de Deus, para qualquer outro, ótimo também, é tão bom quanto. Até porque ir para o céu sozinho não tem a menor graça. Não mesmo. Então, ao passarmos por Virgem, que tem todo esse caráter, que necessariamente nos leva para um lado realmente devocional e religioso, porque senão eu não conseguirei vivê-lo, será praticamente impossível. Nós chegamos, então, em Libra. Em Libra é uma luta, então. Uma nova luta de espada, uma nova luta. A luta mesmo em Escorpião. Eu digo, ali é um preparo para a luta. Ali eu reconheço meu inimigo. Ali é como se fosse lá os cowboyzinhos, né? Tan, tan, tan. Aí estão os dois ali, cara a cara, frente a frente ali, ó. Vamos ver quem é o mais rápido. A hora que atirou, já é Escorpião. A hora do embate em si é Escorpião. Mas aquele cara a cara, aquele reconhecimento do inimigo e do outro, é Libra. Por isso que é uma casa de inimigos declarados. E é a primeira casa que faz oposição factual, né, onde nós factualmente, primeiramente, conhecemos e reconhecemos a oposição na nossa vida, né? Os 180 graus. Então,
Ali, a nossa meditação de espadas e a nossa meditação de ar é justamente quais os nossos instrumentos para essa batalha que virá. E mais, como eu já entendi que essa quaternidade é sobre o outro, o meu instrumento é o outro. Eu não estou lutando sozinho mais. O outro luta comigo. E a minha luta só será uma verdadeira luta se o outro realmente entra nessa comigo. Se eu sei escolher os meus companheiros de batalha. Se eu sei de que lado eu estou. Porque agora há lados. Agora está claro. Há lados. Em Câncer não era tão claro. Havia uma rivalidade, mas essa oposição não era clara ainda. Em Libra, a oposição fica clara, claríssima. Ali eu já não posso ter mais dúvidas. Eu preciso escolher um lado e os lados estão opostos de maneira declarada. E eu preciso escolher, então, como eu irei lutar e com quem eu irei lutar. Eu não vencerei essa sozinho. Se eu tentar passar por Libra sozinho, eu não passarei por Libra. Se eu não entendo que espadas é um naipe, é uma realidade que tem relação com o mental, inclusive com o racional, com o pensamento. Se eu não entendo que eu não penso sozinha, que eu não filosofo sozinha. Vejam, Sócrates, o maior filósofo. Era sozinho que ele filosofava? Vou ficar aqui pensando eu comigo mesmo. O pessoal fala que realmente os grandes filósofos, Sócrates, Platão, passavam, às vezes, um largo período do dia, ou até um dia inteiro ali parado, realmente parado, estático, pensando. Tudo bem isso acontecer. Mas fato é que a filosofia em si, ela só se efetiva, a alta filosofia, junto do outro. Quando eu realmente tenho um diálogo com o outro. Sócrates entendeu isso. Por isso que os filósofos gostam, ou deveriam gostar, de conversar, porque quanto mais você conversa, mais você vai refletindo, mais você vai buscando a essência da coisa. E em Libra, isso fica muito claro. Então, será que meu campo mental... Será que eu já cheguei numa noção mental de que eu não penso sozinha? Quem fala sobre isso? Ninguém, Nós não pensamos sozinhos. O meu pensamento, a minha disposição mental depende também da mente alheia. E nós achamos que não. Não, isso é ela que pensa, não eu. Tudo bem, se você deixa claro que o ela é joio e eu sou trigo, então isso é importante. Porque isso quer dizer que justamente você está entendendo que tem uma oposição, que tem uma escolha a ser feita. Mas se você não entende que eu preciso pensar como aqueles que são trigo, então eu não vou criar algo novo de mim mesmo. Eu não criarei uma filosofia nova de mim mesmo, porque pensei aqui com os meus botões, sozinha, só eu pensei isso, só eu cheguei a esta conclusão e, portanto, irei formular aqui um timinho meu. Venham para o meu time. Gente, isso é absurdo. E filosofia hoje em dia, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes se tornou isso. Um cara completamente separado do mundo que fica lá pensando com seus próprios botões, chega a umas conclusões que ele acha que são certas, aí ele acha que ele ama a sabedoria, e na verdade ele odeia a sabedoria, ele odeia tudo isso. Odeia as pessoas. Aí eu pergunto, nihilistas são verdadeiros filósofos? É impossível, entendem? É impossível. O que eles são? Eu sei lá. Pessoas perdidas. Mas filósofos é que não são. Aí vem me falar que um Nietzsche é filósofo. Olha a que ponto chegamos! Uau! Quem sou eu para falar que Nietzsche não é filósofo? Ninguém. Mas digo, não é. Não é. Não de grande categoria. E as pessoas aí,
idolatram. Mas por Libra e por A mais B, por astrologia e por tarô, eu provo que Nietzsche não é filósofo. Porque ele não chegou nem em Libra. Fraquinho. Fraquinho. Covarde. Covarde. Essa que é a realidade. Ou chegou em Libra assim, né? Escolhendo o lado daqueles que, então, são os separados. Estão em separação. Podemos ver por esse lado. Entendem? Libra traz esse caráter. É nesse nível de refinação que a minha espada tem que chegar. E aí eu vou me juntar com o quê? Com um cara desse? Me unir a ele não é verdadeiramente me unir a ele. Entendem? O inferno não é união. A separação não é união, é algo óbvio e lógico. Se a união é o simbólico, o diabólico não é união. Não pode ser. Não tem como. Bom, em seguida passamos para Escorpião. E em Escorpião é aquela coisa. Se eu não sou, então, alguém que tem das ferramentas adequadas, de uma espada adequada, ou seja, de um instrumento adequado, que é o outro para me dar suporte, auxílio, do outro, que é aquele que mostra se eu tive de um bom combate ou não, porque o bom combate não sou só eu que travo. A minha vida mostra que eu tive um bom combate também porque o meu exemplo converte. O meu exemplo ajuda na conversão. O meu exemplo auxilia no combate alheio também. Então, um santo é um santo porque ele faz diferença na vida alheia. Não é porque ele fez diferença só na vida dele e ele foi para o céu. Ai, parabéns. Toma medalha. Não é sobre isso. É sobre quando verdadeiramente você vai para além de si, para além do eu fui para o céu, e de fato ajuda os outros a irem para o céu. Para isso, é preciso vencer em Escorpião. É preciso ter de uma luta intensa e profunda em Escorpião e passar por isso. Então, as águas de Escorpião, o cálice amargo em Escorpião, eu não o recebo através de minhas próprias mãos. Eu recebo pelos outros. Então, um sacerdócio, não sou eu que me digo sacerdote. O sacerdócio você tem que passar por todo um estudo e todo um rito. E aí você recebe o sacerdócio pela mão de outro sacerdote. Você não pode se autoproclamar sacerdote, se autoproclamar santo. Ninguém pode fazer isso, mas nem gênio. Não pode se autoproclamar gênio. Por mais que a pessoa se saiba inteligente e reconheça a sua inteligência, são os outros que reconhecem as titularidades em nós. A nossa identidade nós reconhecemos junto de Deus, mas as nossas titularidades são reconhecidas junto do outro.